Oh, glórias, aleluias, louvado, glorificado, exaltado seja o santo nome do Senhor, único e eterno Salvador, Jesus Cristo. Eu quero te convidar a me acompanhar. A palavra viva, palavra que cura, palavra que sara, palavra que liberta, palavra que salva. E só quem tem essas palavras chama-se Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Em Lucas capítulo 5, ali está registrada a passagem que fala sobre a pesca maravilhosa. Pedro e seus companheiros de pesca saíram para pescar à noite. Então eles ficaram a noite toda tentando pescar e nada apanharam. Então voltaram tristes, desanimados, desmotivados, com as suas cabeças baixas, porque eles eram chefe de família. Eles tinham que trazer o alimento para a tua casa. Eles tinham impostos e contas para pagar, como todos nós temos. Mas graças a Deus, quando eles voltaram e encostaram seus barcos na areia da praia, quem estava aguardando eles ali? Jesus, o Criador de todas as coisas e o Deus da provisão. Porque só Jesus tem poder para nos sustentar, para nos levar, para nos trazer e para nos salvar. Só Jesus Cristo é o autor da vida. Só Jesus Cristo é o supridor de nossas necessidades. Aquele que crê em Jesus jamais vai passar necessidade. Jesus estava ali na praia, aguardando a volta desses homens, que mais na frente seriam chamados discípulos do Mestre. Então Jesus estava pregando, ensinando e semeando a palavra da salvação do Pai, pregando a verdade para aquele povo ouvir, como todos nós precisamos aprender, não somente ouvir a verdade, mas receber essa verdade que é a palavra de Deus na tábua do nosso coração, para que a libertação seja feita em nossas vidas. Então Jesus focou aqueles barcos, encostando-os na areia, e viu os discípulos, aqueles homens pescadores, lavando as suas redes. Então Jesus se aproximou de um daqueles barcos e entrou nele. E ali Jesus entrou justamente no barco de Simão Pedro. E Pedro, com certeza, era um homem bruto, um homem talvez nervoso, ignorante, devido à Bíblia nos relata isso. Ele não aceitou. Então Jesus falou para ele: volta ao mar e lança sua rede. Então Pedro deve ter imaginado, conversando com Jesus: eu sou pescador desde a minha infância. Eu conheço esse mar. Eu pesco todos os dias, essa é minha profissão. E vem você e me diz para voltar ao mar. Está vendo que o mar não está para peixe? Só que Pedro não sabia que Jesus é o Criador de todas as coisas. Os peixes e todo ser que respire foi criado por Deus. Então Pedro respondeu a Jesus: eu tentei pescar a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Meu irmão, isso é muito sério. Quando nós colocamos a nossa vida, quando nós depositamos a nossa fé na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, porque é o verbo encarnado em nossas vidas, meu irmão, com certeza o milagre vai acontecer. Você não precisa confiar em partidário, você não precisa confiar em homem algum, você precisa de Deus, e esse Deus é um só, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você precisa depositar sua confiança somente nele. Você pode estar passando por enfermidade, você pode estar passando por desemprego, você pode estar passando por rejeição, você pode estar passando por alguma luta, alguma adversidade na sua vida. Mas se você depositar essa confiança em Jesus, em nome dele, pelo poder do Espírito Santo de Deus, essa luta vai passar. Deus vai passar contigo. Lembra-te da passagem do barquinho? Jesus estava no barco com seus discípulos e veio uma grande tempestade, as ondas se agigantaram, começaram a bater naquele barco, os ventos sopraram e aquele discípulo que comiam, dormia, acordava com Jesus e viu os milagres de Jesus, eles entraram em desespero e eles acordaram o mestre, que Jesus estava descansando na polpa do barco. Então eles falam: mestre, o senhor não está vendo que nós vamos perecer? Então Jesus acordou e deu ordem para o vento e o mar. O vento aquietou e o mar acalmou e veio a grande bonança. E aqueles discípulos perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Mas Jesus, quando chegou do outro lado, lá na terra de Gadá, ao botar o pé, descer do barco, botar o pé nas próprias águas, os demônios já bradou de lá: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que tem nós contigo que veio aqui nos atormentar? A resposta
que os discípulos não sabiam, os próprios demônios respondeu, porque eles foram expulsos pelo próprio Senhor Jesus lá do céu e veio aqui para a terra. Então Pedro falou: sobre a tua palavra eu lançarei a rede, e fez uma grande pesca. E aqui começou o chamar de Pedro. E Jesus lhe falou: não temas, porque a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Deus nos chamou para ganhar almas. Deus nos chamou para evangelizar. Deus nos chamou para falar da tua palavra, porque somente a palavra tem poder para libertar e salvar a alma do ser humano do inferno. Porque a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. A nossa batalha é contra o diabo e seus demônios. E nós só vamos vencer essa batalha se nós estivermos em Jesus. Nós precisamos enxertar a nossa vida na videira, porque Jesus é a videira verdadeira. E aquele que está em Jesus, as portas do inferno não vai prevalecer contra a nossa vida. Mas eu quero falar um pouquinho sobre os altos e baixos da vida de Pedro. Pedro teve seus momentos de alto, mas também teve seus momentos de fraqueza. Como um de nós, todos nós temos esse momento. Tem época que nós estamos com a fé lá em cima. Tem época que a nossa fé está aqui embaixo. Tem época que nós estamos cheios de vontade de participar de congresso, da festividade das igrejas, de ir nos cultos, não falta escola dominical, sobe monte, mas tem época que você nem sequer quer ir na igreja. Isso é normal, só porque nós somos seres humanos falhos. Só não podemos deixar essas fraquezas, essas coisas nos dominar e jamais deixar de adorar o nosso Senhor e Criador e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero te falar uma coisa. Quando Pedro começou a andar com Jesus, ele viu a tua sogra ser curada da febre. Ele estava lá no monte da transfiguração. Ele viu Moisés e Elias conversando com Jesus e ouviu a voz do Pai. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16, Pedro falou para o povo que Jesus perguntou: e vós, o que tem dito para o povo quem eu sou? Pedro tomou a palavra e falou: eu disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meu irmão, olha só, Pedro confessou Jesus. Pedro andava com Jesus, mas só se nós formos lá no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34, está escrito: Simão, Simão, Satanás me pediu para vos cirandar. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. E Pedro falou: Senhor, estou pronto para ir preso e até a morte. Jesus replicou ao Pedro e falou: Simão, antes que o galo cante, ainda hoje, 3 vezes tu me negarás. Pedro estava no monte da transfiguração. Pedro confessou Jesus diante do povo que Jesus era o Filho de Deus. Pedro confessou Jesus. Meu irmão, isso não quer dizer que nós estamos imunes de ser atacados por Satanás. Porque nesse mesmo versículo, Jesus fala, lá no versículo 18, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Se as portas do inferno não vai prevalecer, é sinal que o inferno está nos atacando. Nós não estamos livres de ficar enfermos. Nós não estamos livres de passar por perseguições. Nós não somos super crentes. Mas uma coisa Jesus nos garante: as portas do inferno não vai prevalecer contra aquele que estiver em Jesus. Não é qualquer um. Nós precisamos estar na palavra. Nós precisamos estar em Jesus. Então a Bíblia, que Jesus está nos garantindo que Pedro não estava convertido. E Pedro respondeu: estou pronto para ir até a morte. E até, se for preciso, ser preso. Meu irmão, esse é o maior perigo em nossas vidas. É achar que estamos prontos. O negócio é nós acharmos que está pronto e outra coisa é Deus nos aprovar. Não existe supercrente. Nós estamos em tratamento. Nós estamos passando pelo tratamento de Jeová em nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós somos uma pedra bruta que estamos sendo lepitada a passar pelo fogo para ser purificado. Então não acha você, só porque você é pastor, só porque você é um presbítero, só porque você é um apóstolo, só porque você é um diácono, só porque você é um obreiro da casa do Senhor, que você é o maior crente de todos, não. Meu irmão, nós somos pecadores arrependidos. Aquele que faz a obra é Jesus.
a obra é dele, nós só somos instrumento nas mãos dele para glorificar o nome do Senhor. E quando Jesus falou que antes do galo cante 3 vezes Pedro ia negar ele, lá em Lucas capítulo 22, no versículo 54 a 62 está escrito que Jesus foi preso pela guarda sacerdotal e foi levado para a casa de Caifás. E ali fora, o povo acendeu uma fogueira. No livro de Salmo 1 está escrito: não assentarem na roda dos escarnecedores. E Pedro começou a seguir Jesus de longe e os discípulos se espalharam. Mas Pedro ficou seguindo Jesus de longe. E Pedro assentou no meio daquela fogueira, no meio daquele povo. Aquele povo ali não estava ali para adorar Jesus, não estava ali para exaltar o nome de Jesus. Eles estavam ali para zombar de Jesus. Eles estavam ali para ver o sacrifício de Jesus. Eles estavam vendo ali para ver a dor de Jesus, humilhar Jesus. Somente isso. E até querendo ver Jesus ser morto. Então Pedro se assentou. Mas veio uma criada e falou: tu é um deles. Pedro respondeu: eu nunca vi esse homem. E mais adiante, Pedro andando de longe, seguindo Jesus de longe, veio outra pessoa e falou: tu é Galileu, a tua voz é igual a dele. Não, você está louco, eu nunca vi esse homem. Segunda vez que Pedro nega. E mais adiante, outra pessoa perguntou: a tua fala é igual a dele. Não, eu não conheço esse homem. Aí aconteceu, o galo cantou. Então Jesus fixou os olhos em Pedro e Pedro lembrou das palavras do mestre. Então Pedro, ele não chorou de remorso. Ele passou por um processo de verdadeiro arrependimento, como Davi passou. Ele verdadeiramente se arrependeu, porque ele foi tocado pelo Espírito Santo. Meu irmão, o remorso. Judas, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso, por isso que ele não foi salvo. Mas Pedro se arrependeu. Meu irmão, nós precisamos nos arrepender de verdade. Um verdadeiro coração quebrantado diante de Deus, a nossa alma é salva do inferno. Mas Jesus tinha um propósito na vida de Pedro. E ali Pedro se transformou. Jesus passou pela morte, mas ressuscitou. E após a ressurreição de Jesus, Pedro, num dia só que pregou a palavra de Deus a primeira vez, 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus. Pedro, ao andar, ele colocava as pessoas em fileira, a sombra dele curava. Pedro, ele foi um homem que andou sobre as águas. Pedro, ele foi ousado e cheio de autoridade. Ele confrontou os sacerdotes, os escribas, os fariseus, na palavra de Deus. É melhor eu ouvir a Deus do que a vocês. Meu irmão, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos homens e mulheres corajosos. Não na nossa força, mas na força do Senhor. E Deus quer te chamando justamente para isso, para usar a tua vida para a glória dele. Satanás tentou impedir que Pedro fosse até o final do propósito de Deus, porque ele sabia que Pedro ia ser uma bomba atômica na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim Deus fez na vida de Pedro. Mas Pedro, ele continua sendo um homem como qualquer um de nós. Pedro não é mais nem melhor do que nós. Deus tem um chamado para todos nós. Ele nos chamou todos para fazer uma grande obra. Agora cabe eu e você se entregar para a obra e deixar Deus usar a nossa vida para a glória dele. Meu irmão, o alvo da palavra de Deus é nos curar, nos libertar e nos salvar. O que Deus quer fazer conosco é que nós sejamos úteis nessa terra para a glória dele, porque você, eu e todos nós nascemos com um propósito, e esse propósito é adorar ao único Senhor, único Deus, único Salvador, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu espero que essa palavra, como reflexão, possa chegar ao teu coração, e que você ainda não aceitou Jesus, eu te faço convite. Confessa Jesus em teu coração. Abre a tua boca. Esse é o único momento que o ser humano tem participação da salvação. Quando abre a boca e confessa Jesus. Porque se você receber Jesus em seu coração e procurar viver nessa terra, agradando, fazendo a vontade de Deus, justamente, certamente você será salvo. E através da sua vida, a tua família também será salva. Em nome de Jesus, eu profetizo que toda ação satânica, toda obra de feitiçaria, de macumba, de bruxaria, todo dado inflamado de Satanás que está sendo lançado contra a tua vida e tua família,
cai por terra agora no poder do nome de Jesus. Receba essa unção que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, e eu creio que o Pai, o Filho, o Espírito Santo quer salvar a nossa alma do inferno. Fica na paz do Senhor e que Deus nos abençoe.